Tudo bem? Estamos de volta com Políticas Públicas na Prática. Mais uma vez, para a gente poder debater ideias, debater projetos. Uma alegria estar sendo recebido por você aí na sua casa, aí no seu carro, no seu smartphone, aonde você estiver, nesse tempo que você vai estar nos assistindo. E quero pedir a você, desde já, que se inscreva lá no canal, dê o seu like, não esqueça de fazer seus comentários, porque a gente já aprendeu que toda vez que você faz aquele comentário, que você manda as suas perguntas e que você diz lá e dá a sua opinião, o algoritmo joga para cima esse assunto e vai aparecer mais vezes, mais conteúdos para você e esse conteúdo vai ser disseminado. E também tem uma setinha aí, você clica na setinha e manda para alguém, ok? Combinado? Então, o nosso Políticas Públicas na Prática hoje tem o prazer de receber um amigo. Eu costumo dizer que a vida da gente só tem valor quando você consegue construir boas amizades, boas relações. E eu estou recebendo um cara hoje que é muito importante, não vou dizer que foi, mas ele é muito importante para o Brasil, um quadro extremamente qualificado, um camarada incrível enquanto pessoa, enquanto ser humano. Eu estou falando aqui do meu amigo Walter Casimiro, que foi ex-diretor do DENIT, da DAC, ele foi ex-diretor-geral do DENIT, foi também ministro de Estado dos Transportes, secretário de Mobilidade Urbana do GDF, e eu estou recebendo hoje com muita alegria meu amigo Walter, muito obrigado pela sua presença aqui, é uma alegria sempre grande. Se apresente e dê um salve aí para essa comunidade que está nos assistindo. Bom, obrigado pelo convite, Maurício. É um prazer estar aqui debatendo políticas públicas. A gente sabe que esse tema é muito importante para que a gente possa conscientizar a população de que tudo que é feito, né, em benefício da população, seja na área de infraestrutura, saúde, segurança, é em função das políticas públicas adotadas pelo país. E é um prazer vir aqui para poder fazer esse bate-papo com você. Fiquei muito feliz de ser convidado e vamos lá, estou aqui à disposição para poder contribuir no que for possível e for melhor para o nosso país. Coisa boa, é uma alegria, Walter. Você sabe que, assim, antes da gente entrar no debate técnico, falar assim, da nossa amizade, né? Já se vão aí alguns bons anos, né? A gente não precisa chegar no detalhe da conta, mas já são bons anos trabalhando junto, construindo, além de uma amizade, dentro de um componente de respeito, de capacidade técnica, né, de construção de bons projetos para o Brasil, né? Me lembro da época quando eu cheguei lá no DENIT, ainda bem jovem, não tem muito tempo, e você também estava lá e a gente se alinhou rapidamente e começamos uma amizade que vai seguindo e espero em Deus que siga por muitos bons anos. E é uma alegria grande, cara, te receber aqui. Você sabe da minha admiração por você, da sua capacidade. Sobretudo, você tem uma serenidade para lidar dentro das intempéries do serviço público que é singular, né? Tua forma reflexiva e como você lida com os assuntos, desde os mais nevrálgicos até os mais simples, com a mesma tranquilidade de sempre. E eu tenho muito orgulho de ser teu amigo e estar te recebendo aqui, cara. Eu queria começar esse nosso bate-papo te fazendo assim uma provocação. Assim, você que foi diretor-geral do DENIT, foi diretor de infraestrutura aquaviária, também no DENIT, antes de ser diretor, foi ministro-chefe de Estado de Infraestrutura, foi secretário de Mobilidade no GDF. Assim, fala para nós, na tua experiência, como nascem os grandes empreendimentos públicos. Da onde que vem? Como que isso é motivado? Fala para nós aí um pouquinho. Bom,
Eu acho que, na verdade, os empreendimentos eles nascem de um mix, né? Alguns nascem do estudo técnico das autarquias responsáveis, as empresas públicas ou mesmo as administrações diretas, seja os ministérios, as secretarias de Estado, que identificam, né, deficiências no atendimento ao cidadão, ou muitas vezes, eu digo até na maioria das vezes, em função do clamor da população que pede para que determinados tipos de políticas públicas sejam implementadas. O que eu mais tenho experiência que é na área de infraestrutura, a gente vê muito, né, as pessoas falam, só vem empreendimento que os políticos pedem, mas na verdade o político pede em função de um clamor da população. Né? Aquela comunidade... Uma demanda social. Exatamente. Aquela comunidade que votou nele ou que tem maior proximidade com o político, tem ali seus anseios, seus desejos, as suas necessidades, e muitas vezes em função disso é que o político traz essa ação pública para a ordem de prioridade, sejam com suas emendas, seja com a cobrança, né, dos ministérios, das secretarias, para que possa implementar essa política pública. Né? Claro, o órgão muitas vezes identificam gargalos em função de infraestruturas que já são ineficientes. Né? Você pega uma rodovia que está em pista simples e que precisa duplicar. Vai estar claro lá que vai estar congestionado, vai ter muito acidente, vai ter deficiências na logística ali do uso dessa infraestrutura. Então, muitas vezes o próprio órgão identifica isso e coloca isso na sua ordem de prioridade, porque vê aquilo ali. Mas, na maioria das vezes, a própria população que vem clamando por essa questão de, olha, o órgão, você precisa incluir isso aqui na sua lista de prioridades. Né? E se a gente for ver a quantidade de demandas que tem, é muito maior do que o Estado oferece e tem capacidade de atender. Né? Então, essa ordem de prioridade vem muito nessa questão de o que é mais urgente, o que é mais cobrado, o que tem mais urgência para poder ser implementado. E muitas vezes tem uma incompreensão da própria população, dizendo assim, poxa, isso aqui podia estar na prioridade ou não, mas como a gente falou, às vezes é muito em função de um trabalho também que os próprios parlamentares levam para os órgãos, para as autarquias, ou, né, para as empresas que são responsáveis por implementar essas políticas públicas, para que torne isso realidade. Agora, Walter, você falou algumas coisas aí que são importantes, né? E eu acho que vale a pena a gente, tecnicamente, né, pensar algumas coisas e talvez algumas informações que sejam óbvias. Por exemplo, vou te fazer uma pergunta de bate-pronto óbvia. A construção de uma estrada é uma política pública? É uma política pública. Uma política pública porque a construção de uma rodovia não é simplesmente você construir uma rodovia para passar um carro, não. É você criar um mecanismo que possibilite que empresas possam produzir ali ao longo daquela rodovia para poder fazer o escoamento da sua produção. Então, a gente costuma dizer que a infraestrutura é indutor do desenvolvimento. Por quê? Porque quando você produz, você constrói uma granja, você constrói uma indústria de tecido, de uma fábrica de camiseta, qualquer coisa, você precisa levar esse seu produto para o consumidor. E para você levar esse produto, né, a gente fala aqui muito de rodovia porque o Brasil usou isso muito como uma matriz logística, a rodovia, né, e que deveria ser para trechos curtos, mas seja isso na ferrovia, seja isso na hidrovia, para poder você escoar. Se você é um grande produtor agrícola de soja, milho, commodity, você levar isso para o porto para poder exportar. Então, a infraestrutura, né, rodoviária, ferroviária, hidroviária, é um indutor de desenvolvimento, é um meio para que você possa gerar riqueza naquela região onde está sendo construído essa rodovia ou essa ferrovia ou adequada essa hidrovia para poder servir de mola para o desenvolvimento, para o escoamento da produção, para poder você dar a possibilidade de quem produz,
né, poder fazer a comercialização. E sem contar a geração de emprego e renda, né? A geração de emprego, a possibilidade de... Porque quando você vem uma indústria, quando vem até o bar, um botequim, uma parada de ônibus ou uma parada na rodovia, que tenha lá uma lanchonete que seja, além de ser uma oportunidade de negócio também, gera emprego, né, Walter? E a gente faz esse tipo de pergunta que parece que é muito simplória, mas às vezes a gente desconecta de que isso não é só uma obra do acaso porque alguém quis ou porque politicamente alguém quis viabilizar, mas é o indutor do desenvolvimento, não é isso? E a gente tem que prestar atenção que é um indutor em duas fases. Na hora de você construir, ele gera emprego, então essa política pública está gerando emprego para quem é da construção civil, né, da construção da infraestrutura, então as pessoas que são contratadas para poder fazer aquela avenida, aquele pavimento, aquela rodovia, e depois disso você tem as indústrias, as fábricas, o comércio todo ali, né, sendo criado ao redor daquela rodovia, daquela infraestrutura, também gerando emprego. Então são duas fases de geração de emprego. Aqui constrói e aqui se beneficia dessa infraestrutura. Exatamente. E uma coisa, né, Walter? Você na tua experiência aí, da tua vivência, ainda muito jovem, ainda tem muito para poder entregar para o Brasil, fala para nós um pouquinho sobre as complexidades de botar um projeto e um empreendimento desse de pé, porque às vezes nós estamos falando não só com técnicos, não só com especialistas, mas hoje também a gente está batendo um papo e tem muita gente que é um curioso, que ele gosta do tema, do assunto, mas por trás ele não sabe as complexidades que se enfrenta para se iniciar um grande empreendimento, seja ele de ordem urbana, ou ferrovia, ou rodovia, ou federal, ou estadual. Fala um pouquinho para nós disso. Bom, realmente você tem todo um planejamento antes da efetiva execução da obra, que muitas vezes não é compreendido pela população, né? Então você identifica que você precisa fazer uma ponte ligando dois estados, porque é óbvio que você tem um rio ali. Sim. Mas Sim. Como você vai fazer essa ponte, o estudo de viabilidade técnico, econômico e ambiental é um passo inicial que você toma para poder identificar como é que você vai fazer para poder fazer essa ligação, né, dessas duas margens de uma forma que seja mais barato para o Estado, que ambientalmente seja sustentável, né, no menor tempo possível e com a metodologia técnica que você precisa empregar para poder ser a melhor ponte, né, que o Estado possa oferecer para a população. Então, isso é o primeiro estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Feito o estudo, aí você entra para as licença ambiental, identificar, olha, eu não vou criar nenhum problema ambiental colocando um pilar, eu tenho que realmente usar pilar, eu tenho que fazer uma ponte que a gente chama de estaiada, com o mínimo de intervenções na parte submersa. Então tem todo um estudo, né, que tem que apresentar para os órgãos ambientais para poder provar, olha, que aquilo ali não vai causar um impacto maior e transtorno para quem mora ali próximo, para a fauna, para a flora e tal. Sim. Então, depois desse estudo, feito a licença, aí sim, você, claro, em conjunto disso, faz o projeto técnico de engenharia para poder ter essa melhor técnica e todos os componentes técnicos que você vai empregar ali, para depois, efetivamente, você entrar num processo licitatório para poder contratar. Esse período anterior aí, e a gente vê que muitas vezes alguns administradores querem economizar tempo no planejamento, acabam criando projetos falhos que depois precisam de refazer os projetos, revisões e tudo. Então, se deve gastar um tempo um pouco maior nessa questão do planejamento, né, e pedir clara compreensão da população, que muitas vezes não entende por que se gasta tanto tempo fazendo um projeto e estudos,
né? Você já sabe qual é o objetivo que você quer, a ponte, mas precisa gastar esse tempo para poder não ter retrabalho depois na hora da execução. Sim. Então, aí sim, fazer a execução no menor tempo possível para poder entregar esse bem, né, essa infraestrutura para a população usar, usufruir e trazer os benefícios que são esperados para a população. E mesmo assim, né, Walter, quando se licita e se contrata, ainda tem uma nova etapa de desafios, né? Uma nova etapa, né? Tem uma nova etapa. Uma nova etapa. Fala para nós. Porque é o seguinte, quando você licita, né, você sempre busca pegar a melhor empresa, né, com o menor preço para a administração pública, mas, infelizmente, na prática, nem sempre acontece isso. Você, claro, coloca seus critérios nos editais para poder você colocar empresas que são inidôneas, que são empresas idôneas e aquele conjunto de arcabouços para poder você assegurar que você vai contratar uma empresa que tem a capacidade técnica para poder fazer aquela obra no menor tempo possível e no menor custo possível, mas os percalços que vão acontecendo ao longo da obra, nas revisões e tudo, isso gera uma burocracia de controle e de muitas vezes até desgaste da administração pública com o setor empresarial, porque você precisa ter uma garantia de que está gastando bem o dinheiro público. Sim. Né? E nesse caso a fiscalização também é importante. É importantíssima. Né? E aí acaba muitas vezes você privando muito pela fiscalização, muito mais pela fiscalização do que pela execução, e aí acaba aquelas interrupções de obra, obras que ficam muito tempo paralisadas para poder fazer os controles. Né? Claro, a gente sabe que é preciso fazer os controles, mas uma obra parada tem muito mais prejuízo do que, muitas vezes, pequenas correções que teriam que ser feitas e poderiam ser feitas posteriormente para poder entregar essa obra à população. Né? A gente reconhece a necessidade do controle, da fiscalização e tudo, mas a gente também sabe que obra parada é prejuízo para a população, é mais custo, porque você vai ter que refazer determinados trabalhos e é preciso que o gestor fique diligente para poder diminuir essa questão das necessidades de correção do projeto para que a gente tenha uma obra mais... Você falou uma coisa que é importante, aí eu quero voltar um pouco na sua fala, em alguns pontos específicos, que é muito importante para o cidadão compreender. Você falou sobre a fase de planejamento, você falou sobre alguns custos, e aí eu queria te provocar para que você falasse um pouco para nós e que deixasse também de maneira ainda mais clara para quem está nos assistindo, que toda obra tem um custo social e tem um custo ambiental? Toda obra tem um custo social e tem um custo ambiental. Tá? E o custo ambiental, ele passa por processos de mitigação desse custo. A gente tem intervenções que precisam, né, você fazer determinados procedimentos de... vamos dizer assim, degradação do meio ambiente, mas existem programas para poder você fazer essas compensações. Né? A gente sabe que construir uma estrada, você vai ter que rasgar, se for uma estrada virgem, você vai ter que rasgar onde você tem hoje mata virgem. Né? E hoje, os órgãos ambientais têm muito claro que há programas de compensação para poder mitigar esses problemas. Né? Inclusive, há sempre um clamor dos órgãos, principalmente de infraestrutura, para que se acelere um pouco mais na questão das concessões de licença ambiental, já sabendo que a gente tem programas que possam compensar essa questão desses custos ambientais. Quando você fala assim de programas de mitigação, como a gente está falando de políticas públicas na prática, dá um exemplo para nós de mitigação, por exemplo. O que é isso na prática? Dá para nós um exemplo? Você rasgou ali a floresta para poder fazer uma estrada. Ok. Tá? O IBAMA vai falar o seguinte, olha, para poder compensar isso que você desmatou, você vai criar uma área ali que você vai plantar árvore. Então, você...
desmatou 100 metros quadrados, você agora vai plantar 1.000 metros quadrados de árvore para poder fazer essa compensação. Então, isso é o que a gente chama de projeto de mitigação de impacto ambiental. E sempre a mitigação é mais do que o dano causado. Em tese. Em tese, sempre é maior do que o dano causado. Né? Sempre é maior do que o dano causado. Então, é feito isso. Tem uma determinada métrica que os órgãos ambientais já usam para poder fazer essa mitigação e criam esses programas de, vamos dizer assim, plano de mitigação ambiental para poder ser cumprido pelos órgãos públicos. Então, esse custo ambiental, ele também está no escopo do projeto. Está no escopo do projeto. E você falou no início da sua pergunta do problema do custo ambiental e do custo social. Né? Porque muitas vezes você tem que passar uma rodovia onde existia casas, existia uma unidade habitacional. Eu dou um exemplo aqui muito claro aqui. Foi feita a segunda ponte do Guaíba, uma obra gigantesca lá no Rio Grande do Sul, onde a saída da ponte desembocava numa comunidade que morava ali às margens do Guaíba. Isso é um custo para aquela população que ali há muito tempo morava. Então, é feito um programa de reassentamento com casas populares para esse pessoal que estava ali, com na verdade, a compensação das moradias para essa população, a realocação dessa população, tentando diminuir esse problema que foi causado pela infraestrutura, que é um impacto social por conta dessa infraestrutura. E aí você está me dizendo que também na construção de uma nova rodovia, uma nova ponte, uma nova ferrovia, que ela não é uma política pública tão somente de criar corredores logísticos. Ele também está preocupado com o que vai se tornar aquele empreendimento e aquele ambiente. Não só essa é a preocupação, mas a preocupação também com o que já era aquele ambiente e as pessoas que já estavam ali. Então, existem programas de habitação que está no contexto, não é isso? Programas de reassentamento em que você vai assistir o cidadão. Ninguém tira por tirar. Ninguém tira por tirar. Né? A gente tem que pensar sempre no coletivo. Né? Quando você entra com um processo de desapropriação de um terreno, de casas que estão ali próximos daquela área de infraestrutura que são necessários para a questão de segurança ou mesmo para a questão técnica, é obrigatório, você precisa pensar no coletivo. Né? E, claro, qual o impacto que isso vai trazer naquela comunidade. Muitas vezes uma rodovia com fluxo pesado causa transtorno e precisa ver o que aquilo vai trazer de impacto, né, para aquela população que está ali, em termos de segurança, em termos de barulho, em termos de qualquer outro impacto que traga aquela sociedade. E você precisa fazer programas para poder também corrigir esses problemas que essa infraestrutura traga. Agora, é bacana esse bate-papo. Você está entendendo por que políticas públicas na prática? Porque a gente está tentando desmistificar as ações. É bem verdade que a gente está passando de uma forma mais abrangente, mas para que assim, a gente precisa entender que as políticas públicas, elas movem o país e precisam ser perenes. Né? E quando você estabelece um projeto de ampliação, principalmente de infraestrutura, está se pensando no país do futuro, está se pensando na cidade do futuro, no estado do futuro. E falando em cidade e em estado, ministro, você também foi secretário de Estado. Você também foi, na sua polivalência, ou na multivalência, você foi secretário de mobilidade urbana também. Né? Vamos falar um pouquinho sobre essas políticas de mobilidade urbana, como que isso acessa silenciosamente a vida do cidadão e como isso impacta todos os dias. Né? Porque às vezes as pessoas não têm a clareza de como essa é um tema importante, uma pasta importante, principalmente para as cidades. Né? Você falou muito bem aí, né? Essa questão da gente
trabalhar com mobilidade urbana e numa característica que tem Brasília, que é um estado-município, né? Você trabalha com tanto a logística do Distrito Federal aqui, né, como estado, como o transporte de pessoas que saem das suas casas todo dia para ir para o seu trabalho, do seu trabalho para a sua casa. Então, eu acordava todo dia cedinho já observando o funcionamento de toda a rede, porque é um conjunto, é ônibus, é metrô, né, é o fluxo de veículos para poder você compatibilizar para que possa a cidade se movimentar todo dia, né, as pessoas saindo das suas casas e para o seu trabalho, do seu trabalho para a sua casa. Então, todo dia está preocupado se o ônibus que está chegando próximo da sua casa, ele é suficiente, ele está conseguindo chegar para poder te levar né, para onde você quer ir, seja para a sua escola, seja para o seu trabalho. E aquele negócio de estar o tempo inteiro observando a necessidade de inclusão de mais ônibus, né, a necessidade de novas linhas, porque surgem novos bairros. A mobilidade é uma coisa dinâmica, então você tem que estar estudando ela todo dia para poder fazer as modificações necessárias para poder atender os anseios e as necessidades da população. A gente tem isso muito claro que, né, a gente tem muita gente reclamando de todo o sistema de transporte público, e isso não é só no Brasil, não é só em Brasília, no mundo inteiro, principalmente nos horários de pico. Sim. Você tem sistemas muito carregados, porque, né, normalmente as pessoas saem no mesmo horário e voltam no mesmo horário, todo mundo, geralmente para lugares muito semelhantes. Então, pegam das zonas habitacionais, né, para as zonas de, vamos dizer assim, produção das cidades. E isso carrega muito o transporte público, principalmente nos horários de pico, né? Muito se discute, né, em ampliar mais o serviço de transporte público, reduzindo o transporte individual. E é uma política pública que tem sido tratada por muitos administradores, muitos gestores públicos, porque, no meu ponto de vista, é a mais acertada. Você precisa dar mais transporte de massa, diminuindo o uso do transporte individual. O transporte individual gera congestionamento, gera mais poluição, gera mais conflito de trânsito, e o transporte de massa, o ônibus, o metrô, né, os transportes que carregam mais pessoas ao mesmo tempo conseguem fazer isso de uma forma mais eficiente, trazendo um pouco menos de desconforto na cidade. Eu sei que o transporte coletivo, ele gera sempre um desconforto para você, porque é o seguinte, você vai ter que sair da sua casa até um ponto específico para poder ir para um outro ponto específico e ir andando, ou pegar um outro meio de transporte para chegar no seu local de destino, seja escola, seja trabalho, né? No veículo individual, não. Você sai da sua casa já com ele. Da sua garagem e normalmente coloca ele próximo de onde você está, onde é seu destino, a sua escola, o seu trabalho, enfim. Mas o meio de transporte coletivo é muito mais eficiente para a cidade, para a coletividade e para poder trazer uma cidade mais, vamos dizer assim, eficiente na questão da mobilidade. Esse é um tema muito difícil, né? E aí a gente tem algumas questões, né, Walter? Porque, assim, você precisa oferecer o transporte público de qualidade, né? Por outro lado, a gente precisa compreender, e na prática, essa não é uma política pública simples, porque ela é transversal, né? A gente sabe que ela é transversal. Não é fácil cobrar de uma pasta apenas ou de um secretário apenas uma política dessa transversal, porque tem que ser uma política de governo, uma política em que o Estado adote um padrão e um modelo de priorização, não é mesmo? Porque, como ela é transversal, ela depende da segurança e ela depende da infraestrutura, né? Por onde esses ônibus vão rodar. Agora, tem um fato engraçado que eu queria até que você contasse para nós aí. Eu acho que muita gente sabe, mas outros
não tem nem ideia. O cara pode estar nos vendo bater esse papo aqui e fala assim, pô, meu cara já foi diretor do DENIT, foi diretor-geral, o cara foi ministro de Estado, de infraestrutura, secretário. Então, assim, falar dessas coisas assim fica muito fácil, mas os caras, a maioria das pessoas que não nos conhece não sabe como que a gente foi formado e por onde a gente já passou. As pessoas talvez não saibam o workaholic que você é, Walter. Né? E pouca gente sabe que eu vou dar esse spoiler aqui, aí você conta que seu motorista te pegava, te levava num determinado ponto num dia da semana, te largava lá para você pegar o ônibus e vir como cidadão para poder sentir como é que era isso aí. Exatamente. Me conta essa experiência, cara. Eu sempre tive na minha vida profissional uma diretriz do seguinte: se eu não consigo sentir na pele o que eu tenho que passar do meu trabalho, eu não vou ter como mensurar de forma correta o que eu preciso realmente fazer. Então, o que eu fazia? Eu saía de casa muitas vezes 5 da manhã para poder ir para as regiões mais distantes, pegar o transporte público com aquele cidadão que usa o serviço, que eu estava como responsável. Então, as regiões administrativas mais distantes aqui da região central de Brasília, eu saía de casa bem cedo para poder pegar esse transporte público e ia conversando com a população para poder sentir o que eles estavam precisando de melhoria no transporte. A gente começou nosso bate-papo falando que muitas vezes o gestor público faz a política porque o parlamentar ouviu da população ou o próprio órgão, né, sentiu que há uma necessidade de executar determinada política pública porque a população está clamando. Então, eu sempre gostei de ouvir diretamente da fonte do público o que está clamando, e você ia lá, as linhas e tudo. Como um cidadão. Sem avisar as empresas, sem avisar ninguém, nem a empresa, porque senão acaba mudando um pouco a realidade e a rotina. Então você vai de forma caladinha, eu ia para o terminal rodoviário pegar aquela primeira linha para poder vir sentindo, fazendo batendo papo, roteiro. Do mesmo jeito, muitas vezes, após aplicar determinadas políticas públicas de corredor exclusivo de ônibus, o motorista vai de carro, você vai de ônibus para poder fazer o cronômetro do quanto tempo ganhou, né? O ônibus em relação ao carro, ou você faz primeiro a medição do ônibus, quanto tempo ele demorava e depois quanto tempo está demorando agora quando você criou um corredor exclusivo de ônibus, né? Qual a percepção da população com relação a essa política, né? Eu sempre gostei de participar como cidadão, participa do resultado do trabalho que a gente dá para a população para poder sentir e trazer essa percepção para o nosso trabalho no dia a dia. Agora, Walter, o que isso mudou? Qual foi a sua experiência? O que você percebeu que mudou no gestor Walter, no secretário Walter, nas suas atitudes no dia a dia e nas suas decisões? Como essa experiência afetou a sua gestão à frente da secretaria? Maurício, olha, eu digo a você o seguinte: muitos problemas você só consegue identificar usando. Vou te contar um caso que, assim que eu assumi a secretaria, o pessoal falava: o BRT é o melhor transporte que tem em Brasília e tem linha dedicada, exclusiva, não tem problema. E tá bom, então vamos ver como é que está funcionando. Se é isso e mesmo. eu já tinha pego o meu cartão, um cartão normal, cidadão como qualquer outro, para poder passar na catraca. Fiz questão de usar todo o procedimento, comprar o crédito, passar na roleta, porque eu, como secretário, poderia muito bem falar o seguinte: abre a roleta para mim aqui, eu tenho acesso livre, tudo. Não, passar tudo. E, por engraçado, nesse dia eu não fui com o meu motorista. Eu peguei a linha do BRT que vai para a ponta lá no final, né, numa cidade chamada Santa Maria. Sim. Andei, rodei, olhei todo o terminal e, assim, vamos embora agora. E meu cartão deu problema. Meu cartão deu problema porque ele trincou, eu ando com ele no bolso e tudo. Falei, bom, eu não consigo mais usar o cartão. Certo. E fui no guichê, falei, olha, eu quero usar o sistema, mas ele exige que eu tenha um cartão.
Eu vim no cartão, o cartão funcionou. Agora ele não funciona mais. Como é que é? E aí, eu quero pagar a passagem ou adequar meu cartão, resolver para poder voltar. O senhor vai ter que ligar no 0800 para poder andar aqui. Eu falei, mas como é que eu faço agora que eu estou no terminal e quero voltar, quero usar o sistema, quero pagar o sistema? Quantos cidadãos passam por isso todo dia? Pois é, mas se você, como gestor, não faz essa... Você vê todas as pessoas todo dia reclamando e muitas vezes o gestor não consegue perceber esse pequeno detalhe que é muito importante. Que é muito importante, porque é o seguinte, ele quer pagar, ele quer usar o sistema, mas o sistema é tão burocrático que não permite que o usuário utilize o sistema. Então, esse tipo de coisa, eu voltei para o escritório e convoquei todo mundo para resolver um problema. Senta aqui, que eu passei, mas são inúmeros problemas no dia a dia que o usuário que acontece, e a gente às vezes não tem conhecimento porque não passa pelo dia a dia que a população passa. Então, é muito importante essa percepção do gestor seguir, né, usar o serviço, fazer como um cidadão comum, ser usuário também do seu serviço para poder você sentir na pele, né, como é que se sente o seu cliente, que é a população. E aí a gente vê, né, a importância de não ser apenas alguém que está à frente de uma pasta, de uma instituição, de uma autarquia. Tem alguns critérios, né? Primeiro, precisa ter preparo técnico, precisa conhecer daquilo que faz, né, Walter? E um outro elemento que a gente coloca aqui, a partir dessa história que você traz para nós, que é a sensibilidade. A sensibilidade de sentir a necessidade do usuário final. Porque se eu estou gerindo uma política pública que impacta o dia a dia das pessoas, eu preciso saber como impacta, como resolve. Talvez aquele seja um tipo de reclamação que já tinha aos montes lá na ouvidoria, no SAC, não sei como é que é aqui, mas talvez providência mesmo, nenhuma. Precisou, né, o secretário ir lá, né, quebrar o cartão para poder botar todo mundo na mesa. E aí, veja bem, quando a gente fala de políticas públicas na prática, é exatamente isso. É exatamente isso. Não basta ser um cidadão que tenha boa vontade, ele precisa ter conhecimento, sensibilidade e capacidade de gerir esses pequenos conflitos e os grandes também, né, Walter? Os pequenos, principalmente, que é o que no dia a dia o cidadão passa, e muitas vezes o gestor não dá bola porque fala o seguinte, eu já criei um protocolo para poder resolver, não quer nem saber, e aí a população fica, né, sempre nessa dependência de ter alguém com essa sensibilidade que possa ver esses pequenos detalhes para poder ajudar a comunidade. Os grandes, claro, são muito importantes, você pensar, né, em novos modos de transporte e mobilidade da cidade, né? Brasília é uma cidade relativamente nova, né? Mas tem alguns problemas já de cidades antigas, que é a questão do transporte público, precisam de novas linhas de metrô, precisam de mais linhas de ônibus, né? Agora, tudo isso tem um custo e o gestor precisa colocar na sua prioridade o que vai ser a prioridade da cidade. Né? Vamos gastar mais na vida das pessoas, com carro, com rodovia, ou vamos gastar mais com transporte público? Vale a pena você pagar um subsídio para que possa universalizar o transporte público para toda a população, diminuindo assim o número de veículos dentro da cidade, né? Ou a gente vai continuar investindo somente nas rodovias, alargando mais para poder... claro, precisa você sempre criar infraestrutura para alargar, precisa, mas precisa também ter o olhar para o serviço, para o transporte público, para a infraestrutura, para os pontos de apoio, que a gente chama dos abrigos de ônibus, né, mais linhas, atendimento a todas as comunidades. E os abrigos que sejam dignos, né? Que sejam dignos e que realmente proteja aquela população que precisa usar o transporte público. É verdade. Cara, eu quero te agradecer muito por esse bate-papo. Assim, nós estamos chegando ao final, mas assim... Nós temos assunto ainda para diversos bate-papos desse aí.
porque às vezes a gente não tem a clara noção de que essas políticas movem o país, movem os estados, movem os municípios. E a gente vai estar aqui sempre discutindo as políticas públicas, como elas nascem, como elas podem ser melhoradas, debatendo ideias em prol do Brasil. Meu amigo, eu quero te agradecer e estamos indo para as considerações finais e queria que você fizesse as suas considerações finais e agradecendo já Maurício, você. Só agradecer a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo, dizer a todos que estão assistindo aí esse programa, que é muito importante a gente debater esse tipo de assunto para poder mostrar a dificuldade que tem o gestor público, mas a necessidade da gente ter gestores públicos preocupados com o atendimento ao cidadão, né, ao público realmente, né, como a gente fala, gestor público é para poder gerir aquilo que é do público, então fazer da melhor forma possível, atendendo às necessidades da população. Claro, a gente sabe que tem muitas limitações, seja de recursos, seja de pessoal para poder fazer, mas eu acho que é o seguinte, a gente precisa cada vez mais profissionalizar o trabalho do gestor público para poder entregar um produto melhor, de melhor qualidade e mais para a população. É sobre isso, é sobre profissionalismo e saber que a população merece um serviço público que seja profissional, que tenha um olhar caridoso e que tenha tecnicidade, mas que, sobretudo, tenha compromisso com transparência, né, com seriedade e que tenha um sentimento de entregar uma política que resolva problemas do dia a dia. Nós estamos chegando ao final. Muito obrigado você que esteve com a gente. Não se esqueça, se inscreva aí no canal, mande sua pergunta, acesse o sininho, aperte o sininho, né? Acesse nossas redes sociais, nos acompanhe, mande sugestões. Nós estamos, assim, tentando fazer essa discussão mais técnica possível e mais desmistificante possível, para que a gente possa entender que as políticas estão em todos os lugares, as políticas públicas, e a gente quer debater projetos que transformam, projetos que resolvam, projetos que podem mudar a sua cidade, o seu estado, o nosso país, de uma forma perene e que permaneça e que o nosso país sempre receba os melhores projetos como ele merece. Muito obrigado, meu grande amigo, muito obrigado por essa participação. Gente, fique com Deus, um beijo no coração, estamos juntos até depois do fim. Até a próxima.